Olá, Pinkers! Bem-vindos ao Pink, seu programa de inteligência na confeitaria. Como a gente trata aqui sempre sobre precificação para confeitaria artesanal, né? E a gente já conversou várias vezes aqui, nós já sabemos que a precificação, ela não é só você mapear os seus custos, as suas despesas, colocar um valor ali, uma margem de contribuição, ou multiplicar por vezes 3, vezes 4, enfim, e ter um preço final em cima disso. Aqui no Pink a gente vive batendo na tecla que isso é importante sim, tá? Mas esse é apenas o primeiro passo de uma jornada para a precificação. Uma dessas etapas que nós vamos falar hoje é sobre a teoria da relatividade dos preços, que a gente chama de arbitrariedade coerente. É uma novidade sobre os estudos, né, das teorias de preço, só que ela é mais voltada para o comportamento do consumidor, né, sobre formas com que você ativa emoções na percepção do cliente em cima do preço, como que ele vai receber a mensagem do preço. E como que funciona essa nova teoria? A teoria da arbitrariedade coerente diz que os consumidores são sensíveis às diferenças relativas e não aos preços absolutos. E o que isso quer dizer? Vamos trazer para um exemplo prático na nossa vida, né? Se você tem ali um bolo de pote, ou a gente já viu isso em supermercado, eu vou mostrar isso mais pra frente. Se você tem ali um bolo de pote de 400 gramas, né, e você tem os seus custos aumentaram, inflação e tudo mais, você precisa repassar isso pro seu cliente. Como que você repassa esse aumento pro seu cliente sem o seu cliente perceber ou sem que o seu cliente fique chateado, tenha aquele sentimento negativo com relação ao seu produto? As grandes empresas, elas fazem isso diminuindo um pouco a quantidade oferecida. Então, se você oferecia um produto de 400 gramas, passa a diminuir e oferecer 350, 320 gramas, né? A gente vê isso ao longo do tempo, em embalagens de biscoito, em outras embalagens de manteiga, por exemplo, que antes eram um tipo de determinada embalagem, uma quantidade oferecida maior, e ao longo do tempo manteve-se o preço e diminuiu a quantidade. Isso acontece porque essa teoria comprova, tá? Estudo comprovado de que o cliente ele prefere pagar, ele fica mais satisfeito em não ter não sentir o repasse do preço, pagar pelo preço final sendo o mesmo tendo diminuído algumas gramas a menos, né, no produto, do que você repassar o valor e ele manter a quantidade. Esse sentimento, essa diferença de sentimento, né, pode fazer com que, se você repassar os seus custos, por exemplo, ao fazer o aumento real para o seu cliente sem diminuir a quantidade, pode fazer com que ele troque de marca, né? E você perca o seu cliente, porque ele pode se sentir extorquido, pode ter aquele sentimento negativo. Então, você consegue entender, né, como que a psicologia funciona? O mesmo preço de um produto, ele pode ser uma extorsão para uns e uma pechincha para outros, né? Por isso que é bom que eu tenho aqui trazido maneiras de você conhecer o comportamento do seu cliente, a psicologia do seu consumidor. Então, você vai perceber que com o passar do tempo, o preço final, apesar de ser só um valor numérico, ele mexe muito com os sentimentos das pessoas. Consegue entender agora que, apesar de ser apenas um número, o preço final ele ativa uma diversidade enorme de sentimentos no cliente, né? E aí você consegue perceber que a precificação não é apenas um valor, e sim um sentimento, né? O valor do produto ele está mais ligado ao sentimento do que ao preço numérico, ao valor numérico. Então, essa é a nossa dica de hoje, né? Explicar um pouquinho dessa teoria para vocês, que apesar de vocês já devem ter percebido isso no mercado, você conhecer a teoria por trás da prática também é muito importante para você conseguir aplicar isso no seu próprio negócio, tá bom? Deixa aqui o seu like, se vocês gostaram, compartilhem com quem vocês acham que precisa dessa informação
E comente aqui, deixe suas dúvidas, tá bom? Aqui no Pink. Um beijo, até o próximo vídeo.